Se existe uma nuvem negra na cabeça de muitos traders, essa nuvem negra pode se chamar a busca alucinada pelos gatilhos. Fala Big Player, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gurgel Trader, e no vídeo de hoje nós vamos falar exatamente para essa busca desenfreada pelos gatilhos totalmente sem contexto, né? As pessoas ficam querendo, por mais que a gente fale, descobrir aquelas fórmulas mágicas, aqueles gatilhos mágicos que não tem erro. Não, se eu entrar aqui é 100% de chance. Tal setup tem 90% de assertividade, tal coisa vai te dar 97,8% de assertividade. Galera, sem entender contexto, você não consegue entender o mercado, por mais que você tenha um ótimo setup, um ótimo operacional validado, você pode até descredibilizar esse operacional porque você está buscando gatilhos de forma errada. E hoje eu quero apresentar para vocês alguns exemplos, trazendo vocês para a tela de um dos meus operacionais, né, que muitos descartaram achando ruim. E eu quero mostrar para você como que a interpretação de contexto vai te ajudar aí a encontrar realmente o seu caminho aí no Day Trade, perfeito? Só lembrando que esse vídeo tem o apoio aí da XP Investimento, da Nomos, tá? E tá passando aqui do lado esse QR Code para que você aponte a câmera do seu smartphone. Você será atendido pelo meu assessor de investimentos, está comigo há muito tempo, tá? Me trouxe aqui para a XP e além de todas as vantagens que tem de você ser também aqui da XP, a gente ainda está dando algumas coisas gratuitas aí que vão te chamar a atenção, principalmente investimentos, robôs gratuitos, muita coisa legal para você diversificar aí as suas operações. Combinado, galera? Então, vem para a tela do meu computador aqui que eu vou te mostrar em detalhes essas questões de gatilho e contexto para você ver quanta diferença isso pode fazer na sua vida como trader. Vamos lá? Bom, pessoal, então para falar para vocês como é o conjunto da obra, como é que você tem que analisar contextos, como é que você tem que compreender esses contextos para você operar de forma legal, eu escolhi aqui o Predador, né, um dos nossos indicadores que muitas pessoas questionaram a questão da média, questionaram a questão dos gatilhos, tá? Questionam muitas coisas. Então a primeira coisa que eu quero dizer a vocês é o seguinte: você quer ter um gatilho melhor, aprenda a operar mais tempos gráficos na sua tela, tá? Isso faz uma diferença total. Às vezes você está procurando um gatilho no 2 minutos, um tempo que é muito legal e tal, mas acaba dando ruídos. E aí você não tem uma confirmação nos 5 minutos, ou então usando aí um gráfico de Renko, tá? Então você opera em Renko, mas você quer pegar somente o gatilho do Renko, não contextualizou isso num outro gráfico, tá? De 2 minutos, de 5 minutos. Eu gosto muito de contextualizar o gráfico de 5 minutos, né? Eu costumo dizer que gosto de operar no gráfico de 2 minutos, porque ele antecipa muitas das minhas entradas, e aí eu faço algumas confirmações nos gráficos de 5 minutos e gosto também de confirmações no gráfico de 15R. Por exemplo, no método Megapontos é um dos gráficos de Renko que melhor o método Megapontos funciona no mini índice, por exemplo. Tá? Então eu gosto de fazer essa miscelânea para me ter uma noção do que está acontecendo, né? Os traders profissionais, galera, a primeira coisa que eles entendem é o contexto geral do mercado, saindo de gráficos grandes e vindo para gráficos menores. O cara começa lá no gráfico de um dia, né, o gráfico diário. Do diário ele passa para o gráfico de 4 horas, para o gráfico de 4 horas ele passa para os 60 minutos e depois ele faz um paralelo ali do que está apontando o gráfico de 15 e de 60, por exemplo, para você ter uma noção. Então vão ter dias que vocês vão perceber isso, que opa, o mercado não tem uma tendência X, está mais lateral. Aí você vai ver, o gráfico de 60 está apontando uma alta, o de 15 apontando uma baixa, e aí dá essa dúvida. E quando isso traz isso para você, você já pode ficar mais esperto, tá? Compreender realmente os contextos de mercado, para ter pelo menos uma noção direcional de onde o preço pode estar indo, tá? E sempre, né, se possível, evitar operar contra a tendência. O mercado entrou em tendência, não tenta ficar caçando fundo numa tendência de baixa ou caçando topo numa tendência de alta. Você tem que seguir conforme a música, tá? Então tudo isso faz uma diferença enorme para você. Trazendo aqui para o dia de hoje, tá? Esse aqui foi o dia de hoje aqui no Predador. Então o que o Predador fez aqui, ó? Uma primeira entrada que nos 5 minutos, por exemplo, ficaria bastante difícil, né? Um candle enorme que praticamente termina toda a movimentação aqui
da nossa primeira perna, né, de baixa, mas quando você traz um gráfico de 2 minutos, você tem um contexto melhor dessa entrada, né? Você já tem um contexto melhor dessa entrada. Por isso que eu falo que é muito importante você mudar os gráficos. Se eu pegar isso aqui e trouxer para um 15R, o mesmo posicionamento do que foi a abertura de hoje, deixa eu pegar aqui, ó, né? Esse ponto aqui foi o ponto de abertura de hoje. Também gera um contexto bem interessante. Então, se eu somar todos os fatores, eu pegaria claramente essa venda, tá? Porque o mercado abriu aqui, ó, ele já nega aqui a minha nuvem, aqui é o de 9 horas, e ele derrete, passando aqui por 2 pontos de exaustão, que eu vou falar para vocês mais lá nos 5 minutos, como que isso aqui funciona. E além de tudo, eu tenho o meu indicador aqui, o Force, me dando condições aqui de entrada, jogando toda a força aqui para baixo. Então, tudo isso gera um contexto que aí sim transforma isso num gatilho, tá? O gatilho não é uma coisa só, não é uma coisa que você viu num tempo gráfico só, não é um box que fechou 2 para cima, 2 para baixo, você compra, aquelas fórmulas que a galera inventa na internet aí, que eu não consigo nem entender, né? Não, fechou 2 boxes para cima, você coloca a ordem aqui, entra para baixo. Cara, isso aí é, como dizia uma propaganda muito antiga lá atrás, isso é repimboca da parafuseta. Isso é uma explicação que não tem o menor nexo. Então eu gosto de juntar as coisas para minha tomada de decisão. Por isso que é importante você ter mais telas, por isso que é importante você entender de candles caso você opere Renko, é importante você entender de Renko caso você opere candles, é importante você entender todos os contextos para que os seus gatilhos fiquem realmente fortalecidos. Sem estudar, moçada, esquece, você só vai tomar, lapada na cabeça desse mercado, beleza? Então vamos lá, voltando aqui para o meu gráfico aqui de 2 minutos, onde ele me deu um bom gatilho aqui na entrada, eu tenho aqui um gap, certo? Eu tenho aqui um gap, no fechamento do dia anterior, ele já deixou aqui para mim o meu predador mostrando ali uma possível entrada, certo? Mostrando uma possível entrada, por quê? Porque ele gerou uma região aqui de exaustão, que é essa linha, e essa linha plotada logo depois aqui que o mercado abre, fechou os primeiros 2 minutos, eu tenho o fractal do predador, eu tenho aqui, ó, explodindo o primeiro candle já passando para baixo da minha linha amarela, certo? E aí eu poderia muito bem arriscar uma entrada aqui nos 2 minutos. Gugel, você gosta de fazer esse tipo de entrada? Não gosto. Não gosto de fazer entradas logo no início assim, principalmente nos 2 minutos, sem contextualizar, né? Mas aí, contextualizando os 5 minutos, a mesma coisa, né? Ele tinha a virada branco aqui, dizendo, isso aqui significa possível mudança de polaridade. Olhando para o outro dia, a minha média, né, que é a minha nuvem aqui do predador, ela já estava afunilando, ou seja, muito provavelmente tem um término total de uma tendência de alta. É isso que está mostrando isso aqui. Ou seja, daria para você sim entrar numa operação como essa. Vai de cada um, de que gosta, que não gosta de entrar em operações de início de mercado. Eu não gosto, eu particularmente não gosto, mas é possível pegar. Muita gente hoje, inclusive lá da nossa sala ao vivo, conseguiu entrar nessa operação, beleza? Show de bola? Então, ó, esse é o contexto dessa entrada. Gugel, e o momento de sair, né? Aí nós criamos uma coloração que mostra esses pontos amarelos, que normalmente mostra ou viradas ou exaustão, né? Viradas acabam sendo também pontos de exaustão, né? Então é isso que ele está mostrando, que o mercado chegou, começou a ficar vermelho aqui e o nosso Force começa já a querer esconder abaixo da média, ou seja, muito provavelmente esse movimento baixista está pressionado ali, tem compradores ali naquele fundo. Então é isso que está mostrando aqui. Aí eu tenho essas minhas linhas, né, aqui dentro do meu Force também. Essas linhas, o que eu faço? No gráfico de 5 minutos, 2 minutos, eu costumo clicar nelas aqui, ó, e colocar elas por volta dos 300 e menos 300, tá? Como ele está no 2 minutos aqui, eu vou colocar um pouco menos, vou colocar aqui, ó, 200, tá? E menos 200. Gugel, como que eu vou acertar esse ponto? Tentativa e erro. Coloca no gráfico e aí o que você vai reparar no caso aqui do predador? A linha amarela significa normalmente o ponto onde, se ele passar dessa linha, o mercado pode começar a inverter. Aí repara, ó, no 150 aqui no 2 minutos, a partir do momento que ele gera para mim uma base com ela passando dessa linha aqui, ó,
o mercado dá uma subidinha. Por quê? Porque tem um outro contexto aqui no predador que, se o mercado lateralizar, ele vai buscar, ou se o mercado querer mudar ali, antes dele virar totalmente, antes dele virar totalmente a polaridade dele, ele vai voltar a se aproximar da nuvem, principalmente se essa nuvem começar o processo de afunilamento. Se ela começar a afunilar, o mercado vai chegar até ela. E é o que acontece, o mercado chega até ela e olha o tamanho desse gatilho. Aí você tem um gatilho de contexto. Porque ele me dá o candle de exaustão, encostando na média e não voltando mais. Mesma coisa, o stop aqui em cima, a entrada aqui embaixo. Ah, Gurgel, mas tem uma região aqui. Só que eu tenho um contexto maior se iniciando lá embaixo também, ó, do mercado poder virar. Aí é aquele momento que você vai pegar a sua Fibonacci, traçar aqui, ó, ele fez daqui para cá, onde o mercado pode buscar. Ele buscou aqui o 78,6, ó. Poderia ter buscado até 100, né? Mas buscou somente 78,6 e já fez uma exaustão. Momento de você, ó, pular fora, porque ele não pegou 100% da fibra. Ou seja, é assim que você vai examinando contextos e entendendo como que o mercado funciona. Como eu disse para você, quer ter um gatilho bacana? Não olhe um tempo gráfico só. Eu não estou falando aqui, compre o predador e faça isso. Eu estou explicando para vocês essa questão de gatilho, porque cada tempo vai te dar um gatilho diferente. Você tem que pegar aquele tempo gráfico que você opera, tá? E contextualizar com outros tempos gráficos, né? Ou no Renko e tal, e perceber se o mercado está realmente te dando um gatilho válido ou ele está perigoso, né? Se ele estiver te dando um gatilho válido, aí você vai perceber nos outros tempos. Vamos dar uma olhada nesse momento que o mercado sobe aqui nos 5 minutos? Vamos lá. No momento que o mercado sobe nos 5 minutos, ele estava aqui, ó, né? Nos 5 minutos ele estaria aqui. Deixa eu pegar o horário desse candle aqui, só para vocês entenderem, ó. O horário desse candle aqui é 10 horas da manhã. Vamos pegar no 2 minutos, o horário que ele sobe e bate aqui no nosso coisa. Que candle que é esse aqui, ó? É o candle de 10 e 2, certo? Então, opa, eu estou tendo aqui um vermelhinho. O que eu poderia fazer aqui, ó? Poxa, eu vou esperar ele perder essa exaustão aqui, daria no mesmo. Coloca aqui, esse aqui já estaria depois do 2 e 2, perdeu essa exaustãozinha, o stop está aqui em cima para eu poder pegar essa descida. Ah, e como que eu mensuraria isso aqui? Peguei daqui para cá, e ele aqui pagou também os 78, igual está pagando lá. É assim que eu gosto de fazer as minhas operações e tentar concretizar os meus gatilhos, e não pegando uma só coisa e tal. Vamos dar uma olhada no Renko, como é que ficou isso aqui? Pegando pelo Renko, tá aqui, ó, o ponto que ele veio foi aqui, tá? Também está rompendo, a gente pode colocar a ordem nesse ponto aqui, o stop aqui em cima, perdeu, vamos embora, ou então deixar no reteste. No Renko acontece muito reteste nessa região, que aí o seu stop fica ainda menor, né? Colocou o stop aqui em cima, deu a entrada aqui e pegou essa entradinha aqui de baixa, depois de toda aquela baixa que ele já tinha feito, também dá de bom tamanho. Opa, apareceu um box amarelo, fica de olho, né? Porque se aparecer alguma coisa depois do box amarelo e aparece, que é o fractal, aqui você, ó, pula fora, porque ele já te deu um aviso ali que pode acontecer alguma coisa. Ah, Gurgel, mas aqui apareceu também, apareceu o fractal. Só que ele estava abaixo de uma região que é uma resistência, né? Uma região que mostrou para mim uma resistência forte. Então é diferente. Você só compraria aqui se fosse romper essa região e você colocar o stop abaixo dela e pegar o rompimento. Não é o caso. E além de tudo, você tem uma nuvem vermelha bem larga aqui. Você vai comprar numa tendência completamente de baixa ainda nesse ponto. Aonde que ela começa a perder? Ela começa a perder a tendência no afunilamento. Você vê que o mercado agora fica totalmente de lado e aqui ela está bem afunilada. Ainda está em baixa, mas já não é uma baixa tão forte quanto o resto do mercado. Perfeito, galera? Gostou? Se você gostou, sapeca aí o dedo no like. Se não ficou legal você entender o operacional, use no seu operacional fazendo essas mudanças que eu te falei, que vai ajudar você a compreender como que mudar ali, olhar mais tempos gráficos, vai deixar aí realmente os seus gatilhos muito mais poderosos. Combinado? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera!